instituída, né, convencionada, nada disso deve orientar a vida de homens livres, né, de indivíduos livres, homens e mulheres, indivíduos livres. E aí ele chega a colocar que a sociedade sim é que é tributária dos indivíduos, e não os indivíduos tributários da sociedade. Não é o indivíduo egoísta que tem que prestar obediência ou seguir os mandamentos da sociedade, seja ela um agrupamento restrito ou a que se chama de sociedade nacional ou internacional, enfim, de nenhum agrupamento. O que ele coloca exatamente é que se deve instaurar o que ele chamou mesmo de associação dos egoístas. Os egoístas é que devem se associar, né, para fazer o que quiserem. Eu só entro numa associação na medida em que esse agrupamento se propõe a fazer algo que é do meu interesse, né? Então eu abro, o Stirner coloca, né? Eu abro mão de um grau de minha liberdade, abro sim, mas eu abro porque eu quero, não porque é dever, não porque Deus mandou, não porque é uma moral que me manda, não porque é um código que não foi feito por mim que me manda. Para ele, as relações sociais são relações pessoais, né? As relações pessoais é que sustentam o mundo, né? O que ele chama de egoístas incompletos, abnegados ou adormecidos, né, são egoístas sim, que estão criando o mundo do jeito que ele é, né? Então, se esconder atrás de um dever ou de uma ordem recebida, né, ou de uma lei imposta, seja lá o que for, para justificar um tipo de ação individual, isso só mascara e engana, porque de fato a pessoa é que sempre deseja alguma coisa, né? Os desejos, né, é que são passados nas relações que todos nós estabelecemos, e esses desejos, esses sonhos, né, essas vontades, elas materializam o mundo, né? Então o mundo que nós temos, né, é um mundo que as pessoas, de um jeito ou de outro, desejam, né? É lembrar um pouco a experiência do nazismo, que é mais, né, evidente, né, assim, de forma conhecida, mais geral, né? Mas veriam outras atrocidades mais medonhas, né, para a gente falar, mas vamos falar do nazismo, né? Então, o próprio nazismo, né, como comumente se faz, se personaliza o nazismo na figura do Hitler, né, e lava-se a alma dos demais, né? Enquanto que, numa perspectiva relacional mesmo, né, o próprio nazismo é fruto do próprio povo que sustentou, né, os campos de concentrações, né? O próprio policial, o soldado que baixa o malho nas pessoas, ele faz isso porque ele deseja. É isso que o Stirner coloca. Então, o mundo do jeito que está, né, é fruto do desejo das pessoas. E é nesse espaço aí que o Stirner, ele colocou a mão, né, chamando muito a responsabilidade de cada um, né? Você é dono do seu caminho, né? Você é dono do seu próprio trajeto. Você entra nas associações, né, na escola, no sindicato, né, associação de cantores, de artistas, de científicos, seja lá o que for, porque lhe interessa, que fez um diferencial no pensamento social, um diferencial grande, uma vez que ele, além, né, de matar Deus, eu diria, né, poderia dizer assim, né, antes do Nietzsche, né, ele pegou os últimos recantos da divindade e desnudou para todos, mostrando que de fato o que nós fazemos, né, o que nós pensamos são elementos de nossa unicidade, né? E o que ele procurou contribuir com o seu pensamento foi exatamente abolir os entraves do desenvolvimento, da fruição, da culminância de si, como ele coloca também, né, de seres livres, de egoístas, de únicos, de seres inomináveis, impensáveis, inexprimíveis. A gente encontra esse lado ácido, crítico, avassalador do transcendente, né, mas também encontra colado um pensamento propositivo que não se filia às propostas de sociedade acabada, né, onde se pensa minimamente as ações e pensamentos humanos. Para Stirner, né, o caminho é exatamente o inverso. Tinha-se que exatamente abolir, né, essas formas de sociabilidade onde se instaura a dominação, né, que
né, na sua época, século XVIII, se bateram muito contra o poder da igreja mesmo, o poder da igreja, que era, né, poder de vida e morte, né, e ele foi além e viu que a transcendência se escondeu em outras formas, ou os próprios homens ou seres humanos camuflaram ou, né, recalchutaram a transcendência em outros conceitos, em outras ideias, que em Feuerbach, que ele se bate mais, se coloca como o ser humano. O Feuerbach chega a dizer que Deus está morto e o homem é o Deus de si mesmo. Enfim, seria mais ou menos isso que eu queria dizer. Vale a pena fazer uma pequena distinção e ter clareza no que significa conhecimento e crença para poder entender a questão do debate ou do embate ou da luta entre crença e ciência ou entre dogma e ciência. Conhecimento é um processo permanente que o homem tem, por uma espécie de inquietação permanente que ele tem de compreender os fenômenos da natureza de forma, não é, a como eles acontecem, não é? A crença, pelo contrário, é uma espécie de imaginar, de pensar que aquilo é assim. A melhor forma de entender a coisa é colocando um exemplo. Um fenômeno como a chuva, tão simples, tão cotidiano, mesmo numa região como o Nordeste, não é de seca, mas tão cotidiano como a seca, como a chuva, como que se explica na humanidade? Tem gente que chega a dizer que a chuva é alguma coisa que Deus manda. Inclusive os populares falam que São Pedro abre as torneiras do céu e aí vem a chuva, não é? E coisas semelhantes. Então, é interessante verificar e dá uma certa angústia ver que a maior parte da humanidade ainda está como que escorregando, andando na escuridão de crenças que, se a gente fosse dizer eram medievais ou são de 5.000, 6.000 anos atrás, não é? Mas são atuais, estão aqui. Pessoas continuam ainda hoje acreditando em coisas que, se fosse 20.000 anos atrás, dava para entender, mas que hoje não tem mais cabimento. Mas não é essa a questão que me preocupa na hora que eu coloco o título Luta entre dogma e ciência. O que me preocupa é exatamente isso. Por que é que, independentemente se hoje ainda tem muita gente que vive no mundo das trevas, do desconhecimento, da ignorância, apesar de estar no mundo já cientificamente tão avançado, o que me preocupa é por que houve sempre gente interessada em esconder os verdadeiros motivos, as verdadeiras razões dos acontecimentos da natureza, da sociedade e do próprio indivíduo. Por exemplo, como que a Terra gira em volta do Sol e não vice-versa, que não era um conhecimento novo para a época, não foi nem Kepler, não foram nem Kepler, nem Copérnico, nem Galileu, quem os cientistas que descobriram que a Terra gira em volta do Sol, nem que ela é redonda, nem que ela mede 40.000 quilômetros de circunferência. Aristarco de Samos, 200 anos antes de Cristo, com uma precisão tão incrível de dizer que ela media 45.000 quilômetros de circunferência. Então, 200 anos antes de Cristo, os gregos já sabiam que a Terra, além de ser redonda, media tanto. Por que a Igreja Católica teimou tanto em esconder uma evidência como essa, a tal ponto, não é, que no fim do século XV, né, fim do século XVI, em 1600, no dia 12 de fevereiro, queimar vivo um cientista como Giordano Bruno, porque afirmava com interesse, com firmeza, essas questões. Né? Porque um cientista que está descobrindo como é que a natureza funciona, como é que o corpo humano funciona, como é que a mente humana funciona, e estão descobrindo as verdadeiras causas, são queimados por causa disso. Não é? Uma das áreas mais delicadas é exatamente a área médica. Enquanto o corpo era uma região proibida para ser estudada, porque era também uma coisa sagrada, que não podia ser dissecada, não podia ser cortada, não podia ser estudada, até que Vesálio escreveu, não é, o livro dele, de Humani Corporis Fabrica, entendendo o corpo como uma fábrica, como uma máquina que funciona, que pode ser dissecada, que pode ser estudada,
não é? Que você pode, não é, mergulhar dentro dela e conhecer perfeitamente os seus mecanismos e ver se o sangue circula ou não circula, ou se a alma se encontra no coração ou no cérebro, e ver que não se encontra lá mesmo, não é? Porque não é alguma coisa, não é um composto. O ser humano não é mais um composto de uma parte material e de uma parte espiritual que se junta não se sabe quando. Até que o corpo humano não começou a ser estudado como essa máquina que pode ser dissecada pelo cientista, então vinha a crença de que ela era, não é, um resultado de uma criação divina, intocada, intocável. E as pessoas morrendo